Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Chegamos ao 7º vídeo, tem muita coisa para falar, não vamos chegar a 300, 400, 500 vídeos, pode deixar, fique tranquilo, porque tem muita coisa para a gente conversar sobre a Bíblia. Seja bem-vindo ao Entenda a Bíblia, espero que você esteja curtindo. Não esquece de compartilhar os nossos vídeos, de se inscrever se você não se inscreveu, é importante também, né? E curtir sempre os nossos vídeos ali. Justificação pela fé. Isso é um dos temas centrais da nossa teologia, um dos temas centrais da nossa soteriologia. Nós somos salvos porque nós somos justificados pela fé. A salvação não vem por obras, como diz o livro de Efésios, mas é pela graça de Deus, né? Um presente de Deus mediante a fé, algo que Deus coloca no nosso coração e nos capacita para nós crermos e sermos assim justificados pela fé em Cristo Jesus. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5:1 que nós somos justificados pela fé e por causa disso nós temos paz com Deus. Antes éramos inimigos de Deus, estávamos totalmente alheios à vontade, em rebelião contra Deus por causa dos nossos pecados, mas a partir do momento que nós fomos justificados pela fé, nós somos inseridos no reino de Deus, no povo de Deus, e somos capacitados pela fé para fazer as boas obras que nós fomos chamados, nós fomos criados para fazermos em Cristo Jesus. Portanto, depois de nós ouvimos no último vídeo, falando sobre justificação, nós somos justificados pelas obras. Não, como assim? Sim, nós somos justificados pela obra, a obra de Cristo. Nós somos justificados pela justiça de Jesus, pela obra que Ele fez. Ele cumpriu a lei, Ele foi obediente até a morte de cruz, e Ele tomou o nosso lugar. Nós somos justificados sim pela obra de Jesus, mas o meio pelo qual nós alcançamos essa justificação pela obra de Cristo, pela obra da cruz, pela justiça de Jesus, é a fé. Nós precisamos não apenas crer que Jesus morreu no nosso lugar, mas nós precisamos tomar posse disso, viver de acordo com isso, de acordo com a nossa fé. E sim, a partir daí, a fé verdadeira, a fé genuína, a fé que Deus coloca no nosso coração, daqueles que se apegam a Ele, vai produzir boas obras, obras pelas quais Deus colocou, para que nós vivêssemos por elas. Deus quer que nós produzamos sim verdadeiramente frutos dessa fé, frutos deste arrependimento, frutos dessa mudança de vida, frutos dessa nova vida em Cristo Jesus. Então nós falamos de fé no primeiro vídeo, nós falamos de justificação no segundo vídeo, então a ideia de colar essas duas palavras indica a forma pelo qual Deus nos salva. O meio pela qual Deus nos salva é pela fé, mas nós somos justificados por aquilo que Jesus fez por nós. Como nós falamos no último vídeo, Jesus tomou o nosso lugar. Ele tomou a sentença que era sobre nós, uma sentença de condenação. Ele morreu apesar de não ser pecador. Como diz o apóstolo Pedro em uma das suas cartas, o justo morreu pelos injustos. Aquele que não tinha pecado morreu por aqueles que eram pecadores, por aqueles que eram rebeldes. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, foi entregue, foi crucificado no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Então, justificação pela fé significa a ligação dessas duas palavras. Nós somos justificados pela obra de Cristo, nós somos justificados por aquilo que Cristo fez e providenciou na cruz. Nós somos justificados porque Ele tomou o nosso lugar, Ele sofreu as nossas condenações, Ele tomou sobre si as nossas maldições, Ele tomou sobre si o castigo e o castigo que nos traz a paz com Deus. Éramos inimigos de Deus e por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, agora nós podemos, mediante a fé, sermos amigos de Deus e podemos usufruir de toda a sorte de bênçãos que Deus tem determinado sobre a vida daqueles que nele creem, naqueles que foram salvos, remidos e perdoados, justificados na cruz do Calvário, na obra de Cristo. Então, quando nós assumimos isso, nós cremos nisso, isso faz uma mudança, uma verdadeira, uma genuína mudança e transformação nas nossas vidas, é porque nós já assumimos, já tomamos sobre nós essa nova vida em Cristo Jesus. O que quer dizer isso? Quando justificados pela fé que somos, nós morremos com Cristo. É como se nós tivéssemos morrido juntamente com Cristo para aquela nossa antiga vida cheia de pecaminosidade. Agora nós estamos para viver pela fé
essa nova vida em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então viva de acordo com a fé. Confie em Deus, coloque a palavra de Deus em prática. Pratique essas boas obras que Deus preparou para nós de antemão. Viva verdadeiramente Cristo Jesus. Ande como Ele. Se você crê nele, você deve andar como Ele andou. Espero ter respondido sobre justificação pela fé. Hoje do presente, né? Eu sei que talvez você esteja assistindo esse vídeo no futuro. Nós estamos no dia 31 de outubro. É o dia da Reforma, que se comemora a Reforma Protestante, e esse vídeo é muito importante para a Igreja Evangélica brasileira dos dias atuais. A Igreja Evangélica brasileira precisa entender esses assuntos, precisa falar mais sobre esses assuntos, precisa pregar mais isso. Você não é salvo porque você vai na igreja, você não é salvo porque você tem uma denominação, você não é salvo porque você dá oferta, porque você dá dízimo, você não é salvo porque o pastor lá diz que você tem que segui-lo e você tem que estar debaixo da unção dele. Isso é tudo balela, isso é tudo mentira. Você é salvo porque tudo que Jesus fez por você na cruz do Calvário te justificou de todos os teus pecados. Espero que você tenha entendido isso de todo o coração. Um grande abraço, creia nisso e viva pela fé. Fique com Deus.